Olá, eu sou Cíntia Oliveira, doutoranda no programa de pós-graduação em Mídia e Cotidiano na Universidade Federal Fluminense, e eu vou apresentar aqui um breve panorama, uma breve reflexão sobre o artigo Voz das Comunidades, Atuação em Redes Sociais, Processos Midiáticos e Disputa pela Atenção no Cotidiano da Sociedade. Bom, a partir do tema central, que é a atuação do veículo Voz das Comunidades, que é um jornal impresso comunitário distribuído em favelas no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e também produtor de conteúdos para as redes sociodigitais que tem repercussão não somente no âmbito nacional, atualmente, mas até internacionalmente, e tem adquirido aí o apoio e sendo referenciado não só pela grande mídia, mas também como por influenciadores e artistas, celebridades, dando crédito à atuação, ao trabalho desenvolvido por esse jornal, por esse veículo comunitário. Então, nos chama a atenção a projeção que um veículo comunitário, geralmente já que os veículos comunitários geralmente são omitidos, né, dentro aí do espaço midiático, nos chama a atenção a repercussão que esse veículo tem conquistado nos últimos anos, e por isso o motivo desse trabalho, né? Então, a proposta tem como objetivo apresentar reflexões iniciais sobre os mecanismos utilizados para atrair interesse da comunidade e compreender em que medida essa iniciativa justamente pode estimular o pensamento crítico, o diálogo com a comunidade e com a sociedade. O veículo Voz das Comunidades ele foi lançado em 2005 por meio aí do trabalho desenvolvido por 5 jovens voluntários. A ideia da fundação do jornal surgiu quando o líder do projeto e atuante, né, até os dias atuais, que é o Renê Silva, ele tinha 11 anos e à época ele expôs que gostaria de ajudar a sua escola, localizada no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Então ele gostaria de ajudar a escola, a comunidade a resolver alguns problemas locais de saneamento, de infraestrutura, e pensou que talvez a criação do jornal fosse auxiliar a essa construção de voz, a essa mobilização. E a partir daí, matérias escritas e impressas num papel, num formato A4, essas matérias começaram a ser distribuídas gratuitamente para conhecimento da comunidade. E de lá para cá, de 2005 até 2021, nós observamos uma trajetória muito peculiar e interessante em relação ao Voz das Comunidades. E é justamente esse direcionamento da atenção, os mecanismos utilizados pelo Voz das Comunidades para atrair não só o interesse da comunidade, como da sociedade, de instituições governamentais, ONGs e personalidades que nos chama a atenção e nos gerou a essa iniciativa, esse interesse em compreender melhor a conjuntura, a estrutura e os mecanismos, os interesses que permeiam essa trajetória. Se o direcionamento da atenção para publicações realizadas por projetos comunitários é um dos fatores a considerar diante do alcance e interesse das comunidades, também convém investigarmos os processos justamente socioculturais que embasam essas experiências, não somente perante o público local, mas também quando ocorre a mobilização de outras instituições, que é justamente o caso do Voz das Comunidades, né? Quais são esses mecanismos, quais fatores e em que medida eles influenciam nessa experiência e no reconhecimento do Voz das Comunidades perante esses outros espaços para além do comunitário, né? Para além da população local. O fato é que o reconhecimento do Voz das Comunidades por entidades atuantes fora do Complexo do Alemão é expressivo.
O projeto já recebeu, por exemplo, doação do próprio Caldeirão do Huck, que era um programa apresentado pelo Luciano Huck na Rede Globo. Ele já recebeu o apoio de marcas como Coca-Cola, já inclusive recebeu inserções publicitárias de outros grandes anunciantes. Então, o veículo já vem recebendo apoio financeiro por meio de inserções publicitárias no espaço, no veículo, né, impresso, vem recebendo apoio de organizações, embaixadas. Agora em agosto, completando os 16 anos, o veículo foi referenciado em praticamente todos os principais locais da mídia televisiva aberta. Então, isso mais uma vez nos chama a atenção. Então, sob esse prisma, o desafio é justamente compreender as relações entre e nas culturas hegemônica e subalterna, para além justamente dos limites e contraposições, ao considerar essas mediações intercambiadas entre si e esses rastros que se perpetuam. Percebemos que em alguns momentos, o veículo Voz das Comunidades se aproxima dos padrões estéticos e de linguagem adotados pelos veículos dominantes, hegemônicos. Em outros, se afasta e busca estabelecer alguns embates com as comunicações já reconhecidas. Então, a partir da compreensão dessas duas faces de uma mesma moeda, né, dessas duas atuações que não se distanciam e não se descolam, porque são atuações do mesmo jornal em momentos muito similares e próximos, mas que variam, nós podemos afirmar que a inserção do Voz das Comunidades nas plataformas de redes sociotécnicas representa justamente um marco. O crescimento no acesso aos perfis nas redes sociotécnicas do projeto, assim como seu reconhecimento para além dos muros das favelas, ocorreu principalmente em 2010, 5 anos após o lançamento, por uma questão muito marcante e também peculiar. Em 2010 ocorreram ações policiais nas favelas e elas foram narradas justamente por esse veículo. E a grande mídia, os jornalistas da grande mídia não puderam estar presentes nesses espaços que foram fechados, e justamente um veículo de dentro das favelas, o Voz das Comunidades, começou a ser referenciado e citado pela grande mídia. E aí foi um marco na trajetória do veículo, que vem ganhando projeção e utilizando cada vez mais as redes sociotécnicas para alavancar a sua atuação. Então, mesmo diante do cenário hegemônico, percursos podem ser tratados pelas iniciativas de comunicação comunitária e apreendidos das estruturas sociais cotidianas, das mudanças espaço-temporais, da tecnicidade. Pensar nas relações estabelecidas no cotidiano demanda a contínua interlocução entre os processos sociais diante dessas mídias tradicionais e os novos desafios trazidos, né, justamente com as plataformas digitais e com a possibilidade de difusão de conteúdos pela internet. É preciso pensar além do determinismo tecnológico, mas compreender como essa lógica das plataformas digitais potencializa, reverbera e em que medida ela atravessa justamente a atuação de veículos comunitários que tenham a sua preocupação inicial em dar voz ao local, ao coletivo, ao sujeito social que está ali próximo do cotidiano, da vivência, em relação às dificuldades ali de cada um desses espaços geográficos, né? Então, por fim,
Para trabalhar essas considerações, essas reflexões iniciais, nós verificamos que a repercussão e reconhecimento adquiridos pelo Voz das Comunidades junto à sociedade e aos demais veículos de comunicação é consequência de processos socioculturais midiáticos viabilizados pelas tecnologias digitais e 2, de mudanças na relação social cotidiana diante da lógica das mídias digitais e da institucionalização da mídia. É claro que é um cenário também bastante complexo, difícil de ser finalizado num artigo, mas eu espero que vocês gostem dessa reflexão, que a gente possa iniciar um diálogo e, no momento oportuno, conversar sobre essa trajetória do Voz das Comunidades. E eu fico por aqui, continuando com os estudos a respeito dessa mídia e dessa atuação tão interessante para o cenário midiático cotidiano, local e público, espaço público da internet. Agradeço mais uma vez a oportunidade, abraços e até lá.